Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem o programa, para subscreverem o canal. É gratuito, é fácil e é muito importante para este projeto de cultura e liberdade. E, finalmente, peço-lhes para baixarem o aplicativo que temos da Rádio Transforma. Vamos falar, em primeiro lugar, das eleições francesas. As eleições francesas trouxeram à França um período de instabilidade, o que é muito mau para a Europa. A França é um dos pilares da União Europeia, é um dos pilares desta Europa livre e forte, juntamente com a Alemanha e com a Itália, e, infelizmente, quer a França, quer a própria Itália entraram num certo período de instabilidade. A França é em resultado das eleições. Estas eleições tiraram a maioria absoluta ao partido de Macron, o presidente, que ainda há pouco tinha sido eleito, presidente de França com uma maioria confortável, mas na Assembleia Nacional perdeu a maioria, elegendo apenas 229 deputados e precisando do apoio de outros partidos, nomeadamente dos gaullistas, que ele pretendeu, para constituir uma maioria. As eleições representaram uma derrota enorme de Macron. Mas, por outro lado, representaram uma vitória enorme, e isso temos que reconhecer, uma vitória enorme da Marine Le Pen, que passou de 8 deputados na Assembleia Nacional para 89. Isto é, mais que decuplicou o número de deputados na Assembleia Nacional. Por outro lado, o agrupamento de partidos de Mélenchon, sob a designação de NUP, conseguiu resultados inferiores àqueles que o próprio Mélenchon almejava. É certo que o conjunto de partidos subiram muito, mas nem de longe nem de perto, nem em percentagem idêntica à de Marine Le Pen. Ficaram longe também de atingir o objetivo almejado por Mélenchon, que era o de ser primeiro-ministro de França, o que à partida era muito difícil, mas ficou muito aquém desse objetivo. A França teve, por outro lado, algo de extremamente perigoso na sua vida política. Os franceses, que habitualmente são extremamente participativos e politizados, desta vez, a maioria dos franceses não foi votar. Isso é muito mau e resulta também de uma descrença, de uma incapacidade de os partidos mostrarem as suas diferenças, mostrarem projetos credíveis e diferentes uns dos outros. Neste momento, a extrema-direita de Marine Le Pen é quem está a beneficiar dessa abstenção do eleitorado. O seu eleitorado é extremamente mobilizado, acredita nas mensagens que ela transmite e isso faz com que ela tenha tido os resultados notáveis que conseguiu. É um perigo para a estabilidade da própria Europa, para a coesão europeia, para a independência europeia, nomeadamente face à Rússia. Marine Le Pen, manifestamente, tem sido usada pela Rússia como uma ponta de lança dentro da política francesa e isso é extremamente perigoso para a coesão da Europa. Por outro lado, é lamentável também que a esquerda não tenha conseguido
fazer valer o seu projeto. Infelizmente, a esquerda continua prisioneira do passado, continua a pensar como se estivesse praticamente, já não sequer no século XX, quase no século XIX. A esquerda continua a ter um discurso, sobretudo dirigido a uma classe operária, fabril, que é altamente minoritária na sociedade francesa de hoje. A esquerda precisava de ter um discurso dirigido àquilo que é mais saudável, mais importante na sociedade francesa e nas sociedades, em todas as sociedades, que são as classes médias. Infelizmente, as classes médias estão a proletarizar-se, estão a diminuir os seus rendimentos, há uma concentração de riqueza nas classes mais altas. Essa concentração foi levada a cabo sobretudo por Macron e ele foi sancionado por isso, mas aqueles que se opõem a Macron, exceto a Marine Le Pen, não conseguiram capitalizar esse descontentamento. Ora, é importante que a sociedade francesa alcance um nível de justiça, de equidade, de igualdade, que a esquerda pode e tem capacidade e é tradicionalmente o campo político que reivindica a igualdade, a justiça e a fraternidade. Não conseguiu agora, não está a conseguir precisamente porque vive dependente do passado. Não tem um discurso dirigido às classes médias. Tem um discurso dirigido, sobretudo, aos operários, trabalhadores da indústria, que, como disse, representam muito pouco na sociedade francesa. É importante que a esquerda francesa comece a refletir nos seus falhanços sucessivos. As esquerdas têm um problema gravíssimo. É que pensam que eticamente têm razão. E como eticamente têm razão, não abdicam do seu pensamento, que contrasta com a realidade, para adequarem o seu pensamento à realidade e ao pensamento dos cidadãos. É importante que a esquerda perca muito da sua arrogância, pense na sociedade como um todo, pense sobretudo na maioria da sociedade, que são as classes médias, e construa um discurso que atrai as classes médias para que as classes médias sirvam também para construir este projeto não só de liberdade, mas também de igualdade e de fraternidade, que é a bandeira tradicional dos partidos de esquerda. Se o não conseguir, a esquerda falhará nos seus objetivos, como sempre, continuará a adiar os seus objetivos e a direita, e nomeadamente a extrema-direita, é que se apresenta como futura capitalizadora do descontentamento social. Ora, nós sabemos que a extrema-direita, depois de alcançar o poder, temos exemplos disso, temos o exemplo de Viktor Orbán na Hungria, temos o exemplo da Polónia, e de Putin na Rússia, utilizam todos os instrumentos para se manterem eternamente no poder. E vai ser muito difícil retirar, posteriormente, Marine Le Pen do poder, se ela conseguir alguma vez alcançar o poder. E a esquerda terá uma responsabilidade enorme nisso, uma responsabilidade histórica, se não refletir nos seus falhanços, nos seus erros, e não construir um discurso dirigido para a maioria dos franceses, que é a classe média. Esperamos que a esquerda reflita nisso e então altere o seu discurso para bem da França, para bem da Europa, para bem de todos aqueles que dão suprema importância à justiça social, à igualdade e à fraternidade. Passamos daqui também para a guerra na Ucrânia. Nós estamos a assistir agora a um fracionamento da Europa. A guerra na Ucrânia levou, nomeadamente, à interrupção de fornecimento de gás por parte da Rússia à Bulgária, entre outros países, mas sobretudo à Bulgária, por se recusar a pagar em rublos o gás fornecido pela Rússia e, em consequência disso, na quarta-feira, houve uma moção de censura ao governo búlgaro e o governo búlgaro caiu. A moção de censura
foi dirigida ao governo búlgaro, sobretudo pelas posições pró-europeias e anti-russas que tem levado a cabo, anti-russas no sentido de promover o envio de armas para a Ucrânia e o apoio incondicional à Ucrânia. A Europa começa a fracionar-se por aí. Mas também um pilar importantíssimo da Europa, que é a Itália, já teve a primeira fração. O líder do movimento 5 Estrelas, Giuseppe Conte, criticou o governo de Mário Draghi pelo apoio incondicional que está a dar à Ucrânia, pelo envio de armas que está a fazer para a Ucrânia, dizendo que isso está a prejudicar altamente a Itália, o que é verdade, a Itália está a sofrer com isso, aumento dos preços, corte no fornecimento de gás, aumento particularmente dos preços da energia, e o povo italiano está a sofrer com o alinhamento que a Itália está a fazer com a União Europeia, o conjunto da União Europeia, no que toca às sanções à Rússia e no que toca ao apoio à Ucrânia. É certo que uma parte do movimento 5 Estrelas, que é o partido com maior representação parlamentar na Itália, o movimento 5 Estrelas fracionou-se e saíram do movimento 5 Estrelas os apoiantes do antigo líder do 5 Estrelas, Luigi Di Maio, que manifestam um apoio incondicional a Mário Draghi e à política de Mário Draghi no que toca à Ucrânia. Mas a grande maioria do movimento 5 Estrelas ficou com Giuseppe Conte e não apoia Mário Draghi na sua política relativamente à Ucrânia. É um fracionamento extremamente importante dentro da União Europeia. Certamente que em França também Marine Le Pen irá ser contra a política de Macron relativamente à Ucrânia, de apoio, embora Macron e Olaf Scholz, particularmente, e Mário Draghi, tenham pedido a Zelensky para repensar a forma como está a conduzir a guerra. Ora, estamos convencidos que Zelensky irá perceber a relativamente curto prazo que o prosseguimento da guerra interessa muito mais à Rússia do que à Ucrânia. A Rússia vai agora, como temos dito repetidamente, o próximo objetivo é a região de Odessa. O primeiro objetivo é Nikolaev, que é o escudo de Odessa. E com a conquista de Odessa e com a ligação à Transnistria, pois a Rússia conseguirá cortar a ligação da Ucrânia ao mar, o que será terrível para o futuro da própria Ucrânia. Esperamos que Zelensky perceba isso e que não continue nas mãos dos falcões americanos, que a única coisa que pretendem é o prolongamento da guerra, acreditando que vão fazer ajoelhar a Rússia, mas infelizmente não fazem, por razões estratégicas. A Rússia está ali ao lado, os Estados Unidos estão longe, a Rússia as pessoas ainda não pensaram, a Rússia podia há muito tempo ter destruído o Parlamento de Kiev, o Palácio Presidencial, enviava mísseis contra o Parlamento de Kiev e o Palácio Presidencial destruía aquilo tudo, com toda a facilidade. Portanto, a própria Rússia está a ter uma certa contenção na guerra. E é importante que se perceba isso e que se negocie para evitar um mal muito maior e para evitar, sobretudo, o sofrimento enorme da população ucraniana, do povo ucraniano e a destruição terrível que a Ucrânia está a sofrer. Falamos por instantes do Brasil com este escândalo que aconteceu com a prisão do ministro. Claro que Bolsonaro chegou ao poder com a bandeira da luta contra a corrupção. A corrupção, afinal de contas, está na própria família de Bolsonaro, nos seus filhos e nos seus ministros. Ele disse que era responsável, quando tomou posse, disse que era responsável pelos seus ministros, mas, afinal de contas, agora, pelos vistos, já não é responsável por Milton Ribeiro e pela equipa que
inclusivamente, assessorava o próprio presidente nas reuniões de uma maneira completamente informal, sem pertencer a qualquer estrutura governamental, mas que assistia a reuniões do governo. Aquilo que estamos a verificar é que, sobretudo, os evangélicos são um movimento altamente corruptor e corrupto dentro da sociedade brasileira. Um movimento que nós sabíamos moralmente corruptor, mas também materialmente corruptor. A venda de feijão abençoado, a venda de azeite abençoado, a venda de vassouras abençoadas, a venda de ar soprado pelos pastores abençoados. Tudo isso não passa de uma fraude para enganar os brasileiros desesperados. E, finalmente, essa clique criminosa de neopentecostais, de evangélicos, está agora a ser investigada pelos seus crimes, começando pelos crimes cometidos dentro da governação por esse ministro da Educação chamado Milton Ribeiro. Esperamos que isto vá até ao fim e que Bolsonaro, que é o primeiro responsável por estes crimes, ele próprio, venha a ser investigado convenientemente e de uma maneira isenta por parte dos poderes judiciais para se apurar a sua real responsabilidade neste esquema enorme de corrupção do Ministério da Educação e no enorme esquema de corrupção noutros ministérios que fatalmente irá ser descoberto. Isto para bem do Brasil, para que este país deixe de ser pasto de verdadeiros gangues que o estão a destruir, que destroem o seu futuro. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e que baixem o aplicativo da Rádio Transforma.